Olá, é um prazer estarmos juntos novamente. Começa agora o programa A Vida em Foco. Todos temos perguntas, o Espiritismo tem respostas para os desafios da existência humana. O programa de hoje fará reflexões acerca de temas do cotidiano que podem ajudar a viver melhor. Esta é uma das grandes contribuições do Espiritismo para você. Fique conosco. Se existem conflitos entre as pessoas, é porque são necessários os ajustes nas relações interpessoais. Nenhum conflito surge sem uma causa determinada. Na raiz dos conflitos, tem sempre um desajuste emocional, uma questão moral envolvida. Qual a melhor maneira de resolvermos os conflitos que muitas vezes acontecem dentro do próprio lar? Na solução deles, é necessário conversar? Ser assertivo? Confira as respostas na entrevista de hoje. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece. E fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. Ao longo da história, muitos jovens se destacaram nos mais diversos segmentos da atividade humana. Mentes brilhantes, guerreiros implacáveis, artistas talentosos, monarcas despóticos, benfeitores enobrecidos, poetas inspirados, atletas destacados. Por mais que se contem as centenas, contudo, a imensa massa juvenil está na mediana condição moral que caracterizam os espíritos reencarnados no planeta Terra. Se alguns foram ou são destaques, a imensa maioria não é. Não há nisso senão algum, muito pelo contrário, é a providência divina que assim deseja. Se todos fossem destacados, provavelmente já estaríamos em condições morais muito diversas das que nos encontramos hoje. Assim, a força ainda está no conjunto. Nossos jovens que estão se ensaiando para a vida madura devem exercitar, desde logo, junto ao núcleo social a que pertencem, suas potencialidades espirituais, modulando-as ao contexto existencial presente, que reclama a força criadora que caracteriza a juventude do ser. Nunca, como agora, foi tão necessário o jovem ser trazido para dentro das instituições religiosas, políticas, empresariais, sociais, para ser ouvido nas suas necessidades, nas ideias, nas suas cogitações. As sociedades irão se transformar em breve tempo, desde que o jovem seja trazido para dela participar. A ideia equivocada que o jovem é imaturo para ser ouvido é ultrapassada. Jovens de hoje que estão no corpo físico são espíritos que ontem animaram os corpos dos velhos, portanto, já experientes também. Se estão retornando ao palco da vida, é porque eles têm como contribuir com a sociedade presente, reformulando-a nas suas bases, conceitos e princípios. O Senhor da vida não dispersa energias na execução de seus planos espirituais. O jovem é o vigor renovado nas energias indispensáveis às sociedades em transformação. Pensemos juntos nisso. Na entrevista de hoje, vamos tratar do assunto conflitos interpessoais e o uso da assertividade. Acompanhe. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que bom que você está conosco. Está começando agora o nosso bate-papo, a nossa entrevista. E hoje recebemos aqui a presença de Maria da Penha Simões Pedrosa. Maria da Penha, seja muito bem-vinda. Olá, Márcio. Eu estou muito feliz de estar aqui. Que bom. Estamos aqui para falar hoje de um tema que quase não afeta ninguém. Conflitos interpessoais, né? E como é que o Espiritismo pode contribuir no entendimento, né, na compreensão desse tema e até nas eventuais soluções. Né? Então, Penha, que participa do Centro Espírita Filhos da Verdade, em Curitiba, fica na Rua Rocha Pombo,
Rocha Pombo 225, no JuVV. No JuVV, veja só que local privilegiado, né? Acesso fácil. E eu soube que lá tem palestras públicas às terças, Terças à noite, quintas de tarde e de noite, sábados à tarde, com passe. E nós temos vários grupos de estudos e temos a evangelização infanto-juvenil aos domingos. Quer dizer que crianças e jovens têm também espaço aos domingos, Sim, 10 horas da manhã. Sim, e além, naturalmente, do trabalho de assistência às famílias carentes, que acontece às quartas-feiras, com distribuição de alimento da alma e do corpo. Vocês têm palestra à tarde, quinta-feira, né? Temos palestras à tarde, na quinta-feira e no sábado. Muito bem. Então, se você quiser conhecer o Centro Espírita Filhos da Verdade, que fica no JuVV, a Penha vai estar esperando lá um dos dias, né? Com certeza. Então, Penha, vamos começar. Por que é que existem conflitos e em que o Espiritismo pode auxiliar para a compreensão, para o entendimento da razão de tantos conflitos no nosso planeta? O nosso é um planeta conflitado. Conflitado, isso mesmo. Então, Márcio, em primeiro lugar, é muito importante que a gente entenda que os conflitos são inerentes às relações humanas. Então, toda vez que nós queremos eliminar conflitos, nós incorremos numa utopia, né? Então, os conflitos existem porque existem pessoas. E nós entramos em conflitos até conosco mesmos, né? Então, o Espiritismo, ele lança muitas luzes para entendermos os conflitos, porque além de entendermos que os conflitos fazem parte das diferenças individuais que se dão em função da nossa cultura, dos nossos valores, das famílias de onde a gente vem, enfim, da educação que a gente teve, né? O Espiritismo também nos ajuda a entender isso do ponto de vista reencarnacionista, certo? Porque além de tudo isso, o Espiritismo ainda diz o quê? Que nós trazemos uma bagagem de outras existências, né? Então essa bagagem também implica em diferenças adicionais. Diferença de temperamento e personalidade. De temperamento, de personalidade, independentemente de nós participarmos até de uma mesma família. Por falar em família, eu soube que você é mãe de 4 meninas, né? Parece que você doutorada em conflito ou não tinha conflito. Quase nenhum. Porque fazem parte da vida, né? Então, agora, como que a gente vai abordar esses conflitos, né? É que podemos conversar adiante, mas eu só gostaria de dizer também, para complementar o meu raciocínio anterior, que nós, além de tudo, vivemos num mundo, né, que o Espiritismo nos traz essa ideia, que o planeta Terra, ele faz parte de um mundo de provas e expiações. E isso também explica por que nós somos pessoas com tanta facilidade para nos envolvermos em conflitos, né? Justamente por quê? Porque temos uma característica individual, somos espíritos ainda, que já fizemos uma caminhada muito grande, né? Mas a par disso, somos pessoas ainda que nos deixamos dominar pelos nossos impulsos, pelas nossas paixões, né? Então, e a característica do planeta de provas e expiações é justamente o quê? Um planeta onde o mal ainda predomina sobre o bem. Daí porque é tão complicado para nós que ainda temos dentro de nós tanto egoísmo e orgulho, que são as duas chagas da humanidade que os espíritos trouxeram para nós, e essas características fazem com que a gente acabe entrando em conflitos com muita facilidade com as pessoas que nos envolvem. Todo conflito é ruim? Em absoluto, em absoluto. O conflito, ele pode ser positivo ou negativo. O conflito, vamos falar do negativo antes, né? Porque o conflito negativo é aquele que gera briga, que gera mal-estar, que gera animosidade, certo? Agora, tem o conflito positivo, e que isso é muito importante que a gente entenda, porque é o conflito que nos desafia para novas aprendizagens. Então, justamente porque nós somos pessoas diferentes e temos jeitos diferentes de vermos a vida, nós vamos sempre ter opiniões, às vezes divergentes, mas isso não quer dizer que necessariamente pelas diferenças de opiniões nós tenhamos que brigar, né?
Pelo contrário, dentro da visão espírita, nós vamos entender que as nossas diferenças, elas são importantes, até porque o Espiritismo diz que nós somos regidos pela lei de sociedade. E o espírito só pode crescer em contato com outros seres. Né? Não tem como escapar disso. Não tem como escapar disso. Quando nós escapamos, queremos evitar um conflito nos isolando, o que a gente faz? A nossa perda é muito grande, porque nós deixamos de crescer. Justamente porque no convívio com as diferenças, nós vamos aprender. Né? Vamos aprender intelectualmente, né? São novas ideias que surgem e as pessoas se potencializam para o bem e para o mal, né? na vida de relação. Então, aprender a conviver com os conflitos é fundamental para que nós não tenhamos a doce ilusão de que eles possam ser eliminados, né? Vai sempre haver diferenças de opiniões. Lidar com essas diferenças é uma arte que nós precisamos aprender porque faz parte do nosso progresso moral. Okay, Penha, você falou no começo que nós podemos trazer conflitos que são ou que estão ancorados nas existências passadas. Né? Eu gostaria de saber mais sobre isso, mas a gente vai fazer um intervalo. Depois do intervalo, se você sentir à vontade, a gente pode ver como isso impacta na vida atual, né? Se esse conflito pode ser identificado, se são conflitos recorrentes, né? Para que serve a vida também em família, em sociedade, né? Se você quiser. Fique conosco que a gente já volta. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí. Voltamos com o segundo bloco da entrevista. O tema de hoje é conflitos interpessoais e o uso da assertividade. Vamos assistir. Estamos de volta, conversando hoje sobre um tema que nós dissemos ser bastante recorrente, né? Conflitos interpessoais e espiritismo. Estamos aqui com a presença de Maria da Penha Pedrosa. Penha, nós deixamos uma pergunta antes do intervalo, que se refere às vidas passadas. Há pessoas que se queixam de que em todas as situações, né, seja na família, na vida social, elas enfrentam conflitos. Né? E há conflitos que são meio que permanentes, assim, são crônicos na vida do indivíduo. Isso tem relação com o passado? Faz parte daquilo que as pessoas chamam de karma? Então, Márcio, essa palavra karma, para começar, ela não é uma palavra espírita, né? Mas as pessoas comentam muito sobre isso, né? O que é importante para nós o karma seria quase que uma fatalidade e nós não entendemos isso dessa forma. O que é importante é a gente ter clareza que nós não entramos numa família por acaso, a gente não cai de paraquedas dentro de uma família. Nós escolhemos a família aonde nós vamos reencarnar. De modo que, quando isso acontece, há uma programação de vida. Nós escolhemos o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, né? Então, e são as pessoas certas que vão colocar os desafios importantes para o nosso crescimento pessoal. De modo que, quando nós entramos para uma família, devemos entender isso como uma oportunidade bendita para superarmos os nossos desafetos, mas para também estreitarmos os nossos laços de afeto. Né? Porque nós nascemos também em famílias, tem sempre aqueles membros que são amorosos, que vão nos receber, que vão nos estimular, e aqueles com quem a gente teve o que o Divaldo, numa palestra dele, chama do amor que enlouqueceu. Né? O amor que enlouquece vai gerar o quê? As nossas animosidades e etc. e tal. Né? O importante é nós termos a clareza de que muitos dos conflitos que nós vivemos no seio da família, eles podem vir de vidas passadas, mas a bondade divina dosa isso. Ocorre que na vida presente, muitas vezes, por não termos aquele desenvolvimento, né, do autoconhecimento, para a gente ir eliminando as nossas agressividades, as nossas condutas inadequadas, o que a gente faz? A gente agrava os conflitos, ao invés de
trabalhar com eles de uma forma mais adequada. Ou abandona, foge também. Foge, o que não é o caso. Então a gente separa quando o objetivo da encarnação é justamente que a gente estreite esses laços, que a gente possa aprender a ver que todos nós temos as nossas dificuldades, mas também temos as nossas qualidades. Então olhar para essas qualidades, relevar o que for possível, é fundamental no enfrentamento dos conflitos e certamente eles tendem a diminuir quando isso acontece. Uma pergunta minha, assim, você acha que uma das principais funções, então, da vida familiar, que é uma configuração muito particular da lei de sociedade, é essa, que a gente aprenda a superar esses desafios, a parar as nossas arestas? Você entende que é isso? Eu entendo que é isso, e ela é um laboratório para todas as demais instâncias da vida social. Se nós temos essa consciência de que quando nós recebemos os espíritos no seio familiar, nós estamos nos comprometendo em educar essas pessoas, né? E educar implica também dar exemplos pessoais. Então, isso é muito importante para os pais. Então, o pai que quer que o filho seja um bom cidadão, né? Ele precisa dar exemplos pessoais. Eu não quero que o meu filho grite, eu não gosto que o meu filho grite, porque certamente isso é uma situação conflitante. Eu também preciso baixar meu tom de voz, né? Enfim, e observar as tendências desse meu filho, observar as deles e observar a minha, para que nós possamos, num processo de espelhamento, a gente ir se trabalhando mutuamente. Eu me melhoro, ele se melhora, eu me melhoro. Então vimos que o conflito é inevitável, ele não é ruim ou bom necessariamente, ele faz parte, né, do processo de relacionamento, mas ele pode também explodir, né? Ele pode se transformar num problema, numa patologia até na dinâmica familiar, uma disfunção. Como é que a gente pode lidar com isso para que o conflito não se torne um grande problema, uma coisa ruim mesmo? Que elementos a gente pode trazer? Como é que o Espiritismo contribui nesse sentido? O que sugerem os Espíritos para nós? Olha, quando você falou de patologia, quando chega a esse ponto, nós temos que buscar ajuda externa dos profissionais competentes. Mas o Espiritismo, ele traz a lei do amor como de fundamental importância, né? Para a lida com os conflitos, né? Jesus falou da necessidade de nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Essa lei tem implicações fundamentais, né? Porque quando nós amamos a Deus, e aqui é muito difícil a gente abordar toda essa complexidade, mas amar a Deus quer dizer que nós temos confiança absoluta nesse Pai, que é o Pai de amor, que é justo, e que se Ele nos coloca numa situação difícil, é porque Ele confia na nossa capacidade de superação, né? Então, o amor a Deus faz com que, mesmo numa situação familiar complexa, eu saiba que eu estou no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas. Isso me ajuda, falando grosso modo. O amor ao próximo, como a mim mesmo, vai fazer o quê? Que eu entenda que esse meu próximo, que pode ser meu filho, que pode ser minha sogra, que pode ser meu marido, que pode ser meu cunhado. Dizem que cunhado não é da família, mas em espiritismo isso não existe, né? É assim, né? Porque nós estamos ligados, né? Não ocasionalmente. Mas então, essa consciência do amor que deve nos reger, vai fazer com que eu perceba, eu me amo, o que eu quero para mim? O que eu quero para mim, esse é o parâmetro. Eu quero que as pessoas sejam grosseiras comigo? Claro que não. Então, eu vou ser gentil com as pessoas, eu vou procurar ser cordial com as pessoas, vou procurar respeitar as pessoas, porque é exatamente o que eu quero que elas façam comigo. Então, essa consciência vai nos ajudar a minimizar os conflitos. E é claro que isso não é um exercício fácil, mas não é impossível. Aliás, os espíritos dizem que o que nos falta de fato é vontade para, de fato, investirmos nessa boa relação interpessoal. Ok, Penha. Adivinhe, Penha. Chegamos ao fim do nosso papo. Eu quero agradecer você pela boa disposição, pelo seu exemplo, né? Mãe de muitas meninas, né?
e trabalhadora. Muito obrigada, Márcio. Muito trabalhadora que na sua vida profissional faz isso também na administração, de recursos humanos e dentro do Centro Espírita, uma educadora. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigada. E a você que nos acompanhou, permaneça conosco, porque o programa continua. Chegou o momento de esclarecer as suas dúvidas. Assista o quadro O Espiritismo Esclarece. Uma pergunta que para muitos que já estudam Espiritismo parece claro, mas que para outros pode ainda soar curiosidade. O que acontece com a pessoa que cometeu suicídio? O que acontece com a alma daquele que deixou o corpo pela via do suicídio? Bom, o primeiro, mais claro, que o Espiritismo nos diz a respeito disso é que essa pessoa continua existindo. Sua alma deixa o corpo, como pode deixar o corpo em qualquer outro estágio, e vai viver no mundo espiritual a consequência dos seus atos. Como nós vivemos as consequências de qualquer ato que nós tenhamos cometido ao longo da vida. A nossa situação, quando deixamos o corpo, ela é construída todos os dias. E não deve ser surpresa para nenhum de nós a maneira como nós vamos nos encontrar do lado de lá. Ela é o resultado da soma das nossas atitudes. Então está lá. A alma continua existindo. Esse é um primeiro aspecto. Aquele ente que deixou a vida pela via do suicídio está em algum lugar. O que os Espíritos nos dizem a respeito da situação desses indivíduos é que o sentimento universal daqueles espíritos que deixaram a vida pela via do suicídio é o do desapontamento. Todos eles, ao acharem que estavam botando fim à sua situação de sofrimento ou de dificuldade e que se encontram ainda vivos e ainda prosseguindo frequentemente com as suas dificuldades, ficam desapontados. Eu achei que ia ter resolvido todos os meus problemas e, na verdade, só criei novos problemas. Frequentemente esse desapontamento é agravado por ver a situação na qual ficaram aqueles que ele deixou para trás e a sua própria situação. Reconhece-se, envergonha-se de ter deixado a vida de uma maneira frequentemente covarde por não conseguir enfrentar as consequências e a situação na qual estava nesse momento. E eles sofrem de uma maneira proporcional à consciência que tenham a respeito do que fizeram. Eles sofrem de uma maneira proporcional à consciência que tinham de que aquela atitude podia levar ao suicídio. Então, uma pessoa que se suicida no momento de absoluto desespero vai estar numa condição diferente daquele que planeja meticulosamente, frequentemente para agredir os outros, para dizer, olhe, vocês vão sofrer, agora vocês vão ver o que me fizeram fazer. É claro que esses premeditados sofrem numa quantidade muito maior, como Deus é justo e nós sofremos proporcionalmente. Mas todos eles vão reencontrar o seu caminho e encontrar uma nova oportunidade de vir à vida e refazer de uma maneira melhor aquele caminho desastrado que deixaram para trás. Isso é uma ideia do que acontece com esses espíritos que deixaram a vida através da via do suicídio. Assista Haroldo Dutra Dias com o quadro Pérolas do Evangelho. Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa Pérolas do Evangelho. Hoje nós vamos estudar sobre a Bíblia. O que é a Bíblia? Bom, de início é bom falar que a Bíblia é uma coletânea de livros. Muitos imaginam que a Bíblia é um livro só, mas isso não é verdade. Ela foi escrita por diversos autores, em diversas épocas e em estilos muito variados. Se você folhear uma Bíblia que tem em casa, vai perceber que nela existem livros de poesia, livros de história, livros sapienciais. O que seria isso? Livros que falam sobre sabedoria popular, sobre a experiência do povo judeu, ou sobre ditados do próprio rei Salomão. Lá também nós encontramos livros que falam sobre a origem do mundo, a origem da humanidade, a origem do mal, e sobre o fim do mundo, a regeneração do mundo, a regeneração da humanidade, como, por exemplo, o livro Apocalipse. Lembrando que a Bíblia é uma grande coletânea, nós precisamos tomar o primeiro cuidado de entender que cada autor escreveu o seu livro segundo o seu estilo literário e segundo a época em que ele viveu, porque cada qual viveu num momento muito especial da história do povo hebreu. E é natural que, ao escrever o seu livro,
esse pano de fundo da sua cultura, da cidade onde ele viveu, dos seus hábitos, da sua família, das suas crenças, tenham afetado o livro por ele produzido. Quando nós temos isso em conta, nós abrimos a Bíblia e experimentamos aquela alegria de ler uma grande coletânea de livros que falam sobre a história do povo hebreu e sobre a sua relação com o Deus único, desde o início da formação do povo até o momento do recebimento da lei, do deserto, da libertação do Egito e, no caso do Novo Testamento, da chegada do Messias anunciado pelas profecias e da divulgação da mensagem do Evangelho em torno do Mediterrâneo, que era o mundo conhecido na época. Assim, ao abrir a sua Bíblia, não perca de vista que você tem uma coletânea de livros, mais de 60 livros nas suas mãos e mais de 2000 anos de história de um povo que manteve-se fiel ao Deus único, à sua fé, à sua crença, ao seu modo de vida muito peculiar. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Sua audiência é muito importante para nós. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. Se você perdeu alguma edição anterior do programa, acesse o site www.avidaemfoco.com.br. Através do e-mail contato@vidaemfoco.com.br, você pode enviar suas perguntas e sugestões para a produção do programa. Agradecemos muito a sua companhia. Tenha uma ótima semana e até o próximo A Vida em Foco. Tchau!